Hoje eu recebo o vereador Iagan Dadan, do PL, vereador de Itapema. Tudo bem, vereador Iagan? Bom dia. Bom dia, Tanaka. Bom dia, Vlad. Bom dia ao nosso amigo Toninho do consórcio que aqui está. Bom dia, ouvintes itapemenses. Como é que você está aí nessa quarentena? Eu imagino, o Iagan, que não tem muitas papas na língua, aí fala, né, Vlad? É verdade. Fala, além de vereador, ele é empresário também na cidade, né? E esse é um dos motivos de chamá-lo também. Claro, ele tem o ofício do seu mandato e, além de um homem público, ele tem o seu ofício de empresário. E aí a gente quer trocar aqui algumas informações e principalmente saber esse sentimento, Iagan. Desde o dia 17 nós estamos vivendo essa soma de decretos, tanto federal como estadual e até municipal. O que você pode aí, para a gente começar bem a conversa, falar para o nosso internauta, o nosso ouvinte nesse momento? O momento, Tanaka e amigos ouvintes, é de preocupação, de angústia, em especial para o pequeno, microempresário, para o cidadão autônomo, pois não há uma definição. Não se sabe se realmente, dia 8, todos voltarão. Ainda não? Você acha que ainda é muito prematuro falar? Na verdade, prematuro, penso eu, que foi o início de tudo isso. É mesmo? Eu acredito que deveria ter prorrogado um pouquinho mais e avisado a população. Ou seja, o cidadão se preparar para isso. Fomos todos pegos de surpresa na terça-feira do dia 17, 8 horas da noite, e já para entrar no dia seguinte. Ou seja, muitos comerciantes fizeram estoque, muitas obras da construção civil tinham encomendado material, seja concreto, seja cimento, tudo isso tem um prazo de validade. Eu tive uma informação ontem que algumas empresas de gênero alimentício, como panificadoras e até restaurantes, Iagan, teve que doar a comida e outros não conseguiram, a comida teve que ir fora, porque tinham se preparado para o outro dia e não puderam abrir. Você lembra, né? No dia 17 ali, foi uma loucura. Até estávamos na Câmara de Vereadores, na sessão, quando apareceu na NSCTV ali essa postagem do governador. A preocupação muito grande, Tanaka, por alguns motivos. Primeiro, nós estamos tendo uma crise de saúde que é gerada pelo quê? Pela falta de comprometimento de todos os gestores dos últimos 10, 20 anos, seja no Brasil, Santa Catarina, no município de Itapema. Por quê? Se Itapema tivesse leitos de UTI, se o governo do estado hoje possui 800 leitos em toda Santa Catarina, se nós estivéssemos preparados, investido em saúde, não precisaria medidas tão drásticas. Por que o isolamento? Porque o governo do estado não tem condições de atender muitas pessoas ao mesmo tempo. Não temos leitos o suficiente. Por isso, isolamento, meus amigos. Para segurar... Para segurar, porque a demanda... Por exemplo, Itapema tem 70 mil habitantes. Se 1% desse povo precisar de leito de UTI, é 70 vagas. 1%. Nós não temos nenhuma vaga de UTI em Itapema. E assim, na maior parte do país, né? Na maior parte do país. O estado de Santa Catarina tem 785, salvo engano. E tem um outro problema. Coronavírus não é a única doença hoje na população. Esqueceram da campanha da dengue. A febre amarela, foi registrada a segunda morte no ano aqui. Esqueceram da campanha da febre amarela. Não tem mais diabético, não tem mais cardíaco. Então, há um sensacionalismo em cima no meu entendimento, há um sensacionalismo tão grande em cima do coronavírus. E também a mídia hoje é bater nesse presidente, né, Tanaka? Pois é. Meu Deus do céu. Então é preciso... Bateu o carro, culpa é do Bolsonaro. Lógico. Bateu, culpa é do Bolsonaro. Cada um tem suas responsabilidades, responde pelos seus atos. Mas eu acredito que, até ontem fiz um vídeo, eu acredito que é obrigado a haver uma parceria integrada de todas as entidades, seja da classe empresarial, seja também dos sindicatos. Agora é o momento do sindicato, também dos empregados, aparecerem, se sensibilizarem com a situação, criarem e participarem do diálogo, do mecanismo da retomada de crescimento, porque eu não vi em nenhum momento, nenhum sindicato, seja da construção civil, por parte dos funcionários, também se apresentarem, certo, dar a cara para bater. Os empregadores, sim. Os empregadores, sim. Também a FCDL também se manifesta. Mas nós estamos chegando num momento de crise, não é só o mês de março nem o mês de abril.
esse ano vai ser um ano perdido. Iagan, já vamos repercutir os dois decretos, tanto o estadual como o municipal. Tem uma nota, e eu recebi agora, o presidente Rodrigo Passos da Silva e também o jurídico, doutor Ribardoni, que diz assim: prezados associados, o Sindicato da Indústria da Construção Civil da Costa Esmeralda entende que o momento é delicado diante da pandemia do coronavírus. Entretanto, através da Fiesc, juntamente com os demais sindicatos da região, manifestaram perante o governador do estado de Santa Catarina, no sentido de que a indústria da construção civil, tratada de forma desigual das demais indústrias, através do decreto estadual 525/2020, não deveriam continuar paralisada. A publicação do Plano Estratégico de Retomada das Atividades Econômicas de Santa Catarina, divulgado no dia 26 de março, onde previu o retorno das atividades da construção civil a partir do dia 1º de abril, gerou grande expectativa em todo o setor. No entanto, na data de ontem, ou seja, essa nota foi ontem, então no dia 30 de março, o governador publicou o decreto número 535/2020 com a prorrogação da quarentena pelo período de 7 dias, contados a partir do dia 1º de abril de 2020, mantendo suspensas as atividades da construção civil. Seguiremos juntamente com as demais entidades do Estado na busca para a liberação do setor, o mais breve possível. Assim, qualquer mudança de cenário e possibilidade de retorno imediato será previamente informado. 31 de março, Rodrigo Passos da Silva, presidente do Sinduscom Costa Esmeralda. Você já tinha alertado isso um dia antes, não é, Iagan? Eu tinha alertado essa situação no dia 30, embora muitas pessoas, muitos empresários falavam naquele momento, não, mas o governador falou. Uma coisa, cidadãos, é o seguinte, é o cidadão falar, é o agente político e falar. Outra coisa é ter uma norma que permite. Esse plano estratégico, bem lembrado até mando um abraço para os nossos amigos do Sinduscom, a Silvânia, vice-presidente, ao Rodrigo Passos, presidente, o Ribardoni, nosso colega advogado. Uma coisa é o governador ir falar, como foi feito com esse plano estratégico publicado dia 26. Outra situação é ele ser implantado. Então, realmente, hoje, dia 1º de abril, há um ditado popular, Dia da Mentira. Dia da Mentira, e realmente todas as entidades foram ludibriadas, para não dizer enganadas. Mas uma coisa que me preocupa, e eu concordo com o presidente do Sinduscom, concordo também com o presidente do CDL de Itapema, Miguel do Canto, nosso amigo, o comércio tem que voltar, meus amigos. A iniciativa privada tem que voltar. Dia 8 de abril, retomam as atividades, mas o vírus ele não vai embora. Nós temos que aprender a lidar com esse vírus. Eu entendo que é muito mais fácil um contágio na parte externa de uma Caixa Econômica Federal, de uma lotérica, onde semana passada estávamos até conversando, segunda-feira, quando abriu a Caixa Econômica, tinha mais de 200 pessoas amontoadas, aglomeradas do lado externo. Então, se é para pegar vírus, vai pegar vírus aí. Não é num comércio, numa loja de tinta, numa loja de aviamento, que vai 2 pessoas. Concordo, quarentena nós temos que fazer, só que nós temos que trabalhar. Até porque o comércio você pode fazer orientação Não, dentro do comércio, você dando o equipamento de prevenção, uma luva, a máscara, disponibilizando o álcool gel, trabalhando dependendo do tamanho do empreendimento aí, limitando a entrada no estabelecimento, mantendo uma distância segura de 1,5 m, 2 metros de um cidadão ao outro. Eu entendo que não há o porquê. E um outro problema, Tanaka, não é nós voltarmos dia 8. Será que todas as pessoas vão começar a circular dia 8? Determinados segmentos vão quebrar. Com o perdão da palavra, vão quebrar. Porque aquele cidadão que tem mais de 60 anos, o denominado grupo de risco, será que a família dele vai permitir ele descer para ir ali comprar um sorvetinho na esquina, tomar um cafezinho na padaria? Então, o impacto financeiro é muito grande. Muito bem, voltamos aqui, continuamos, aliás, né, através do Face. Iagan Dadan é o nosso entrevistado do dia, vereador em Itapema pelo PL. E tem aqui, o Iagan, algumas considerações do nosso internauta, ouvinte. Já a gente vai repercutir esses 2 decretos, tanto o municipal como o estadual. O que você tirou aqui, filho? Agora tá tudo bem. O que é isso? Parece uma abelhinha, né? Vamos lá, gente. A Gislaine Lourenço, a construção civil tem um cenário que não tem aglomeração. Não vejo necessidade de parar. O que mais aqui?
E aí tem perguntas a você. Tanaka, a Gislaine aqui, Lourenço. Pergunta para o Iagan se ele acha que estão usando todo o cenário como palanque político. Isso mesmo, o Iagan? Estão usando aí o coronavírus? Se não todos, algumas pessoas. O que você pode falar sobre isso? Coronavírus virou, né? Coronavírus. Na verdade, sim, existe um princípio da administração pública que é o princípio da confiança, onde nós administrados acreditamos que os nossos administradores, nossos gestores públicos, estão fazendo o que é melhor para a comunidade. Mas eu percebo aí, principalmente, muitas pessoas que até então estavam omissas, agora começaram a aparecer. Infelizmente, tem os oportunistas, né, que estão vivendo em cima da crise, tentando tirar algum proveito em cima da crise. E aí os mais diversos caminhos que seguem, né? É verdade, os mais diversos caminhos. Mas só tocando ali a Gislaine, sobre a questão da Constituição Civil, concordo com você, Gislaine. A Constituição Civil, se nós trabalharmos com espaço determinado, trabalhamos aí com protocolo de prevenção e medidas sanitárias, colocar álcool gel em determinados pontos, não compartilhar equipamentos, aquele martelo, aquela chave de fenda, aquela pá, não fazer este compartilhamento de equipamento, trabalhando com uma luva, com máscara, eu não vejo o porquê a Constituição Civil não pode voltar. Até porque é o coração de Itapema. Barrar a Construção Civil de Itapema é barrar a economia da cidade, é criar um caos social no município de Itapema. É como se você estivesse no verão, não vai ter praia. Não vai ter praia. A Teia, a nossa cabeleireira aí, tá sempre nos acompanhando também, ali na 288, bem pertinho do Murilo ali, viu, Iaga? Eles têm que pagar as contas. As contas, aliás, está uma polêmica aí, né? As contas estão chegando mesmo, né? Aí eu faço uma pergunta para a Teia. Quantas pessoas vão entrar dentro do salão de beleza dela ao mesmo tempo? 10? 20? Não. Ela vai trabalhar ali protegida. Eu particularmente conheço ela. A Teia, uma profissional de mão cheia, também vai se proteger. Claro. Não há risco de contágio. Não vejo por que ela não poder trabalhar para pagar suas contas. A Elisângela, bom dia. Tanaka, bom dia. Iagan, concordo que foi muito cedo a parada. Deveriam ter preparado melhor os brasileiros. Isso você comentou aí, né? E além disso, Tanaka, vai ter um novo lockdown. Segundo os especialistas, no ápice desta curva... Para maio, junho, né? Maio, junho, quando tiver os hospitais cheios, obrigatoriamente eles vão ter que parar. Tanaka, deixa eu ver aqui, isso é histórico. Andriele, parece piada você poder sofrer um processo por ir trabalhar ou proporcionar trabalho, a que ponto chegamos? Eu acho que tem que voltar a trabalhar, o vírus está aí, mas as pessoas têm que se cuidar, higiene pessoal pode trabalhar, mas tudo com muita responsabilidade. Primeiro a Adriele que fala aqui em relação a Ângela e a Adriele. A Adriele fala assim, hoje nós não podemos proporcionar trabalho, né, porque senão podemos ser até presos aqui, tá, né? E a Ângela dizendo o seguinte, acho que tem que voltar a trabalhar, o vírus está aí, temos que conviver. Aquilo que você falou, né, Iagan? Isso, nós temos que aprender a conviver com medidas sanitárias, o comércio em geral disponibilizar álcool gel, que está sendo, só dando um adendo aqui, Procon, atenção Procon, está na hora de começar a fazer umas vistorias em toda a cidade, a gente está escutando aí muito excesso de preços em determinados serviços, especiais, estes essenciais. Tem que dar uma olhada, você tem razão. Por que a gasolina em Itapema está tão cara? É verdade, eu recebi aqui, Iagan, várias imagens de postos de combustíveis aqui de Itapema. Não dá para entender, eu vi o nome aqui do nosso ouvinte, o Ney acabou mandando recado. Bom dia, Ney. A discrepância dos valores do combustível em Itapema. Tem até de R$ 13,51 até R$ 4,29. A oscilação de preço do combustível em Itapema. Tem posto com R$ 3,51 e o máximo ali a R$ 4,29. Só dá um adendo, o PROCON tem que agir não apenas no posto de combustível, o proprietário do posto, que para mim, no meu ponto de vista, é o que menos ganha, mas sim na distribuidora, PROCON estadual, a gente tem que ir lá na distribuidora. Eu já falei isso várias vezes, o grande culpado, na minha opinião, é a distribuidora. Não, o dono de posto, eu conheço praticamente todos aqui em Itapema, eles têm um custo alto, a maioria paga aluguel. Eles não são tão culpados. O culpado é a distribuidora. Iagan, camisa vermelha, Iagan. Estão colocando... Não, isso aqui é rosa. Tá destoada aí a lente da câmera.
vermelho. Vou lá também, camisa vermelha aí, ó. Eu gosto da cor vermelha. Eu sou fã da cor vermelha. Ai. A vermelha já Em existiu. homenagem ao microfone da Rádio Mix. Claro, o vermelho sempre existiu muito antes desse partido político aí que o pessoal Falei tem uma nada. bandeira, Você né? que tá falando, você que tá O falando. vermelho vem antes É a deles. cor da Cruz de Malta. Claro. O povo parado não tem como receber seu salário. Os deputados e vereadores parados vão ficar sem receber. Aliás, os vereadores não estão parados, não. Parado não, meu amigo. Trabalhando projeto. E até importante, até parece que a gente está advogando em causa própria, mas não é, nós não estamos parados, não. Né? Aliás, nós estamos proibidos de fazer sessão presencial, não é, Iaga? É isso aí. É isso Inclusive, nesta semana, né, segunda-feira, os vereadores se reuniram, fizeram todo o levantamento fiscal, tributário, juntamente com a controladoria da Câmara. Mandar aqui um abraço ao doutor Murilo Henneman. Isso. Também com o Rafael Voltolini, procurador da Câmara. Levantamos R$106 mil, encaminhamos para o município de Itapema. Foi entregue um cheque na mão da prefeita de R$106 mil. Para quê? Exclusivamente para comprar os kits de teste do coronavírus. E a pressão que nós estamos fazendo em cima, por exemplo, da Conasa, né, para suspender a cobrança, é uma pressão muito grande. Da Celeste, que eu já recebi lá em casa o meu talão de luz. Então tem tudo isso. Até a emissora recebeu aqui. Aproveitando a oportunidade, alguns atos não competem ao Poder Legislativo, outros atos competem apenas ao Poder Executivo. O nosso amigo Tanaka aqui comentou da pressão que nós, vereadores, estamos fazendo em cima da Conasa, porque a Conasa ela possui um contrato de concessão com o município de Itapema. Então, quem determina as ações para a Conasa não é a Câmara de Vereadores, e sim o Poder Executivo. Então, nós já solicitamos à prefeita municipal que ela se sensibilizasse, que ela abrisse um diálogo tanto com a Conasa como a empresa Engepaz Ambiental responsável pela tarifa de lixo. Para quê? Para que viesse suspender a cobrança da conta de água. Que não vai conseguir receber, né? Não. O cara que não tem dinheiro hoje, não está ganhando, não tá entrando um centavo, como é que ele vai pagar? E outra coisa, a ambiental, ela tem um procedimento que o cidadão fica aí 90 dias sem pagar R$50, ela já entra com uma ação no fórum. Então é preciso que a sensibilidade do Poder Executivo para reabrir o diálogo com essas empresas e suspender o pagamento, pelo menos aí, suspender a cobrança pelo menos por 90 a 120 dias. Adriele, parabéns, Iagan, só muda a camisa. Tanaka, tem mais recados aqui. O nosso ouvinte aqui, o Everson, mandou um recado e também bom dia, Everson. Um documento, né, no Rio Grande do Sul. Bom dia, Tanaka, bom dia, vereador Iagan. No Rio Grande do Sul, no município de Tramandaí, o prefeito liberou o comércio, acabou fazendo um decreto e tá uma briga lá na justiça, mas o prefeito tá bancando, abriu o comércio lá em Tramandaí. Eu vim também em Francisco Beltrão, no estado do Paraná. O Ministério Público, o prefeito também acabou liberando o comércio, o Ministério Público entrou, né, com ação e o prefeito ganhou. O prefeito lá manteve o comércio aberto. Em primeira instância, a justiça concordou com os argumentos aí do prefeito. Verdade. O Sérgio Souza, o Serginho, mandou mais aqui o WhatsApp. Por que os governadores não tiveram a coragem de baixar o decreto para as cancelas dos pedágios? O pedágio está trabalhando normal e está cobrando. Pois é. Também tem tudo isso. O pedágio é uma concessão federal, mas o Serginho está na bronca por isso, que o pedágio continua trabalhando. É porque a gente cobrou aqui das concessionárias e aí o raciocínio dele tem lógica. Tem lógica. Sim, principalmente os caminhoneiros, nesse momento difícil. Tem lógica. Eles estão cobrando, né, o pedágio dos caminhoneiros. O Evaldo aqui, o coração de Itapema é o turismo. Por conta dele existe a construção civil. Vereador Iagan, com sua construtora, é claro que vai defender isso. Minha empresa e de muitos outros e outros setores também precisamos retornar. O Iagan, mas não é só a construção civil que você está defendendo, né? Não, estou defendendo o comércio em geral. A construção civil, hoje ela emprega. Mas quem é que vende para ela a madeira? É o comércio. Quem é que fornece ali o prego, o arame? Não para os grandes que pegam diretamente na usina. Mas quando a gente fala na construção civil, a gente não pode pensar naquele construtor que tem 10 lançamentos. Nós temos que pensar naquele cidadão que está fazendo casa geminada. Nós temos que pensar naquele pequeno empresário que tem 5, 6 funcionários.
ele compra praticamente tudo no comércio local. Ali no Morretes, ele compra ali o prego com a loja de material de construção, ele compra a tinta nas casas de tinta, ele movimenta toda a economia. É aquela moça, aquela senhora que faz a marmita. É a Ofélia. A Ofélia Beatriz Maciel mandou o recado. Ela também se inclui nesse caso. Ela entrega a marmita diretamente para a construção civil e ela está parada desde o dia que paralisou. Ela não tem renda, ela paga aluguel, inclusive aqui na Meia Praia o trabalho dela, e ela entrega exclusivamente para a construção civil a marmita. O Marcos aqui da Alprá, bom dia, Tanak Yagan, as oficinas de lataria podem trabalhar, sabe por quê? O cliente deixa e vai embora. Ele deixa o carro ali, né? E ele tem os funcionários. Nosso amigo Marcos da Alprá, o famoso sabonete. Ah, é? É, nosso amigão. Olha, e é bom porque agora na época o sabonete. É verdade. Na verdade, tinha que revisar todos esses decretos. Lógico, esta situação, é o que eu estou dizendo, está faltando sensibilidade. O que a gente percebe hoje, posso até estar equivocado, mas há uma briga de poder. Quem aparece mais? A nossa ouvinte falou aqui. Há uma briga de poder, infelizmente. O que uma oficina mecânica, o cidadão vai trabalhar sozinho, só ele e o carro? Dentro de um estabelecimento fechado, qual é o contágio, meu Deus do céu, por que esse cidadão não pode trabalhar? Isso é uma vergonha que estão fazendo com o Brasil. Cristiano Melo, muitos funcionários ganham por empreitada, por dia. E como faz? É aquilo que nós estamos aqui comentando com o vereador Yagan. Também tem muitas empresas, muitas construtoras, que elas acabam terceirizando, principalmente a parte de tijolo. Esse que é o cara entrou na questão ali. Eu vou dizer ele ganha por trabalho realizado. Um dado técnico científico comprovado num estudo pelo Sebrae de 2018. 42% do segmento da economia de Itapema se chama prestação de serviço. Por que prestação de serviço? É aquele cidadão que presta o serviço da marmita lá para a construção civil. É aquele cidadão que presta mão de obra para rebocar uma parede, para assentamento de um piso. É o eletricista, é o chaveiro, isso é prestação de serviço. Tudo, né? Nesse sentido aí. Grande parte na informalidade. Yagan, vamos começar pelo decreto da prefeita. Foi publicado no dia de ontem, não é? Foi publicado no dia de ontem com alguns detalhes aqui importantes e até para a gente repercutir. Queria que você falasse um pouquinho, até porque... Pela informação que eu recebi, se espera o decreto estadual para não sair da linha. Mas aqui, em especial em Itapema, houve uma situação relacionada aos impostos. É isso? É isso. Foi publicado pela prefeita municipal, na data de ontem, o decreto 18/2020, que ele dispõe sobre medidas econômicas e sanitárias para o retorno das atividades com o fim das restrições impostas ao enfrentamento do coronavírus. Este decreto, em apanhados gerais, ele fala de alguns benefícios fiscais relacionados ao IPTU, ao ISS, das medidas sanitárias e também com relação à criação de um grupo de retomada econômica. O grande que eu posso dizer aqui interessante é essa criação do grupo de retomada econômica, que fica criado com o objetivo de auxiliar as empresas e os trabalhadores autônomos de Itapema, também com relação à capacitação e o acesso ao crédito. Isso aqui é importante. Mas eu digo o seguinte, um gestor público ele tem que ter coragem. E neste momento de crise, Silvio Santos sempre dizia, é na crise que se cresce. Nós precisamos ter mais sensibilidade. Eu vou até fazer um comentário específico aqui do artigo 1º desse decreto, que ele fala do IPTU. O prazo de pagamento das parcelas do Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana, IPTU, relativas aos meses de março, aquele cidadão que não pagou a cota única. Sim, que ele parcelou. Que é isso. Muita gente parcela, a maioria, né? Parcela. Principalmente os autônomos, os assalariados, os aposentados aqui, que a primeira parcela vai vencer, ou no caso, venceu dia 20 de março, a segunda dia 20 de abril e a terceira dia 20 de maio, foi prorrogado por pagamento para o dia 20 de junho. Então, faço aqui uma crítica. O cidadão que está há praticamente 20 dias sem renda. Certo. O cidadão que vai sair, vai abrir o seu comércio agora dia 8, se é que não vai ser prorrogado de novo, né? Vai abrir seu comércio dia 8. Tem que trabalhar com essa possibilidade. Tem que trabalhar com essa possibilidade. Ele não conseguiu pagar o IPTU no dia 20 de março. E não vai conseguir pagar o IPTU no dia 20 de abril. Dia 20 de maio, ainda estaremos no início de uma crise. Ele vai conseguir pagar 4 parcelas de uma vez só, prefeita?
no dia 20 de junho? Por que não criar a possibilidade, como alguns tributos federais, de poder pagar? O cidadão escolhe, ele tem para pagar até o dia 31 de dezembro. Deixar solto esta situação, porque se ele não conseguir pagar as 4 parcelas de IPTU Entendi. de uma vez só, em junho, ele poderia pagar, quem sabe, quando chegar a temporada ali em novembro, dezembro, e já poder pagar. Pelo decreto aqui, o pagamento ele cai numa data só depois? Numa data só. 4 parcelas na única data, 20 de junho. Aí não dá. Aí está matando o pequeno. Penso eu que poderíamos criar essa facilidade. Prorrogar os vencimentos, concordo. Até acredito que podia prorrogar por 120 dias, não apenas 3 parcelas. Aí vão dizer, não, mas vereador, você está fazendo demagogia. Não estou fazendo demagogia. O município de Itapema já arrecadou, meus amigos, só esse ano mais de 90 milhões. E já entrou nos cofres do município. No ano passado, deu excesso de arrecadação de mais de 21 milhões. Será que já acabaram com esse dinheiro todo? E agora tem o artigo 8º aqui, que estamos chamando a atenção. O nosso internauta aqui, o Elisandro. Tanaca, leia o artigo 8º desse decreto. Vamos lá. Nos projetos aprovados no período de 90 dias, a partir de 17 de março, fica facultado o parcelamento da contrapartida financeira que trata o artigo 4º da Lei Complementar 65 de 2018, 5 parcelas mensais, vencendo a primeira parcela 30 dias após a aprovação do projeto em data não anterior a 17 de junho de 2020. Eu posso explicar, Tanaka. Então vamos lá. Vamos lá. Isso daqui, na verdade, é aquela situação, né? É você não legislar em prol do pequeno, com todo o perdão da palavra. Para explicar para o cidadão o que é a Lei Complementar 65, é a lei da outorga onerosa. É a outorga onerosa, né? O inciso 1º do artigo 4º é o 50% que o cidadão que solicita a outorga onerosa, vamos supor que ele tem que pagar 100 mil reais. Ele tem que pagar o primeiro boleto, 50%, 50 mil. E os outros 50% ele pode parcelar. Certo. Tá? O que esse artigo está dizendo? Esse artigo está dizendo que agora o cidadão que for requerer a partir da aprovação do projeto, a partir do dia 17 de março, ao invés de ele pagar os 50% de entrada, ele pode parcelar esses 50% em 5 vezes. Certo. Mas aí eu faço a pergunta, e como é que fica o cidadão que teve o projeto aprovado no dia 16 de março? Ele não tem um benefício? Como é que fica aquele pequeno? Porque o grande, aquele cidadão, aquele construtor grande que tem 10 lançamentos, aqui em Itapema tem um monte, não vai fazer diferença dele pagar parcelado. Nós temos que ajudar aquele cidadão que fez uma construção de menor porte, que tem outorga onerosa, que ele está praticamente 20 dias parado, que ele já está pagando e agora como é que fica? Nós temos que fazer, eu entendo que é preciso rever esse artigo e modificar a redação dele, dizendo que fica suspenso todos os pagamentos de outorga onerosa, independente da data. Nós estamos num momento de crise. Todo mundo tem que renunciar, todo mundo tem que se ajudar e tem que haver uma sensibilidade por parte do poder público. Ou essas pessoas não vão pagar. Porque o cidadão que tem que pagar a parcela de 10 mil reais, ou ele vai pagar o funcionário, ou ele vai pagar a parcela da outorga onerosa. Nós temos que criar um mecanismo para facilitar, não só, porque conforme o decreto, o parcelamento da entrada é só para quem fez a aprovação dos projetos a partir de 17 de março. E aquele cidadão que fez o parcelamento até o dia 16, ele não tem um benefício? Isso daqui está ferindo o princípio da igualdade. Esse artigo aqui, no meu entendimento, é inconstitucional. Ou é para todos, ou não é para ninguém. Bom, Iagan, do decreto municipal, a gente continua repercutindo, tem o estadual, decreto 535, de 30 de março de 2020. Só um minutinho, Tanaka. Vai lá. Eu aproveitando aqui, eu peço aqui também... Eu sei que teu celular também está bombando aí, o pessoal... Nós temos aqui o artigo 15 do decreto, que me preocupa demais. Do municipal, né? Do decreto municipal. Que diz, as atividades da construção civil não serão interrompidas durante a temporada de verão, exceto nos feriados de aqui, Natal e do Ano Novo. O Sandro aqui mandou isso aí. Cidadão vai ter caminhão bitorneira circulando na cidade no dia 31 de dezembro. Quer dizer, pelo decreto municipal... Para a construção civil... Pelo civil, decreto aí da prefeita... Só para a construção civil no dia 25 de dezembro e no dia 1º de janeiro. Como é que eu faço uma pergunta? Nós temos que... Itapema vive do turismo.
Nós temos que criar condições. Eu respeito a Constituição Civil, está tendo prejuízo, está, mas nós precisamos parar pelo menos 10 dias na virada do ano. Não tem como você trancar uma rua, você vai trancar, um exemplo, a rua 246, com caminhão bitoneira, vai ser um caos. Eu peço que isso aqui tem que ser revisto. De qualquer forma, nós temos que preservar tanto a economia da construção civil, como também o turismo. Nós não podemos sacrificar um em benefício do outro. Ou os dois perdem um pouquinho. Agora, trancar as ruas com caminhão bitoneira no dia 2 de janeiro, entendo que isso aí não é inaceitável. Estão perguntando aqui se é só o IPTU. Não, né? Tem outros... Tem o ISS também. O ISS também. Imposto sobre Serviço. Exatamente, aqui. Bom, o decreto é o número 18, 2020. Inclusive, quero mandar um alô aqui para o pessoal das leis municipais. Estão fazendo um serviço espetacular. Você entra em leis municipais, tem lá a gente fala de aba, né? Acho que é esse o termo, não sei se esse é o termo correto. E lá tem coronavírus, para contribuir com as informações, evitar fake news. O portal Leis Municipais está disponibilizando uma página exclusiva para centralizar todo o conteúdo legislativo. Ou seja, o que sair no Estado, né, o que sair de informações... É verdade. Você só clica lá, você já tem todos os decretos. É tudo junto. leismunicipais.com.br/coronavírus. É show de bola aqui, dá eu sempre digo aqui, dá uma luz, né? Ele facilita muito. Iagão, o decreto 535 do Estado, todas as limitações previstas no decreto anterior, elas ficaram mantidas, né? Como, por exemplo, a suspensão dos serviços em academias, o shopping center. Já meu querido sempre fera aí, o Andrezinho estava preparadíssimo hoje para voltar. Deve não. Assim como muita gente ficou louco da vida. E tem razão, quer trabalhar, quer girar a economia, não é? Shopping center, bares, restaurantes, tal, comércio em geral, tudo fica parado. O governador afirmou estar ciente do impacto, mas afirmou que é dever do Estado e todos os cidadãos defender os idosos e pessoas mais vulneráveis. E aí é onde deu a polêmica também da construção civil, além principalmente que ela ia retornar nesta quarta-feira, né? Além como o comércio em geral também. Por isso também essa polêmica, né? Você acha que o governador pisou na bola ou não? É importante esse tipo de ação? Não, na verdade é o seguinte, a pergunta que eu faço, o que o governo fez no âmbito da saúde? Qual foi os investimentos que fizeram no âmbito da saúde? Até porque o coronavírus ele não apareceu de um dia para o outro. Já tinha um sintoma lá na China. No carnaval já tinha. Pois é. Será que se prepararam? Quantos leitos eles já fizeram? Agora, Taná, que eles estão comprando ventiladores. Outra coisa, fiquei sabendo ontem que chegou uma merreca de luvas e máscaras. Mas já não se prepararam anteriormente? Então, eu entendo que falta gestão. Me perdoe, governador, mas para mim foi incompetência pura. Com relação aos decretos estaduais, começou no 515, que declarou o estado de calamidade. Depois passou para o 525, que foi publicado no dia 23 de março de 2020, onde começou a criar as restrições e também fez a prorrogação até o dia 1º de abril. E aí, então, esse decreto 525/2020, ele praticamente regulamentou toda a questão da intervenção e das medidas sanitárias. No seu artigo 7º, ele trata das atividades não industriais. E no artigo 8º, ele trata das atividades industriais. No artigo 8º, no capítulo ali do artigo 8º, ele fala que as indústrias poderão retomar as suas atividades, obedecendo algumas situações, dentre estas 50% da quantidade de funcionários. E lá no parágrafo 3º do artigo 8º, ele diz que a construção civil não se enquadra. Por isso que a construção civil, sendo uma indústria, ela está seguindo o mesmo dispositivo legal do comércio, que é o artigo 7º. O artigo 7º, inciso 1º, ele dizia que ficava prorrogado por 7 dias a partir do dia 23 de março. Todas as atividades não essenciais, no entendimento do governador, que é bares, restaurantes, lojas de ferramentas, ou seja, todo o comércio. E aí, agora, o decreto 535, que foi editado no dia 30 de março, contrariando a fala do governador no dia 29 de março, no seu programa ao vivo, que ele fez, ali a transmissão ao vivo, que ele disse que a construção civil,
as atividades, as obras civis e as públicas voltariam a partir do dia 1º de abril. E isso tem sido a grande reclamação. Enganou o povo. 1º de abril, né? Dia da mentira. Aí o que acontece? Com essa prorrogação, estendeu-se todas as atividades não essenciais, ou seja, que não trabalha com gênero alimentício nem farmácia, né? Parte de medicação de saúde. Mas todas são essenciais para a economia, né? Então, há até uma terminologia, no meu entendimento, equivocada por parte do governador. Então, praticamente tudo volta dia 8 de abril. Eu aprendi desde cedo, se você não tem certeza absoluta, fica quieto, né? Não fala nada. Quer dizer, anuncia algo, depois volta atrás, tem dados. Porque isso gera uma insegurança, né? Essa falta de firmeza por parte dos nossos governantes é que me deixa preocupado. Porque assim, o que eu percebo hoje? Tudo bem, vamos parar, vamos supor que nós retroagimos ao dia 18 de março. Tudo bem, nós vamos parar o comércio, mas ao mesmo tempo já temos que agir na saúde. Ou digo mais, já deveriam ter agido na saúde. Depois que estamos mais de 15 dias parados, é que começaram a falar, vamos fazer o hospital de campanha. Quando é que vai ser montado, ou está sendo montado o hospital de campanha em Itapema? Agora, depois de mais de 15 dias parado a economia do município. E não só no município, no estado em si. O que tu estás defendendo é que poderiam ter esperado um pouquinho mais para parar. Poderiam ter esperado um pouquinho para iniciar não tinha o fechamento. De campanha, né, tal. Ou já se preparado antes, para quando começar já está tudo pronto. Eu recebo aqui do Sinduscom, que do dia 24 de março, junto com o Sindicato dos Trabalhadores, foi assinado o requerimento ao governador. Entendi. É que o Iagan disse aqui no começo, cadê o sindicato dos empregados? Só vejo o sindicato dos empregadores. Quando eu digo cadê o sindicato dos empregados, não é uma crítica. A informação que nós recebemos é questão... O que eu me refiro é o seguinte, bota a cara para bater. Entendi. Qual é a opinião do presidente ou da entidade? Sim. É nesse momento que é preciso união. É preciso que convidar, Tanaka, o presidente do sindicato da Construção Civil, dos empregadores e os empregados para vir aqui, passar uma palavra de apoio, criar uma expectativa. O que o sindicato está fazendo? Por que não está dando capacitação? Será que está dando capacitação para os funcionários parados? Será que já estão criando algumas metodologias? Então é isso que eu digo. Nós não podemos em nenhum momento se acovardar. Nós estamos num momento de crise. É nesse momento que os líderes, que os gestores aparecem. Eles têm que dizer, eu sou presidente da entidade X, o que essa entidade está fazendo para contribuir com seus associados. 8h59. Deixa eu só um recado aqui muito importante. A Secretaria de Saúde de Itapema informa os diabéticos, insulino, dependentes e familiares que as entregas das tiras, as famosas HGT, serão realizadas nas unidades de saúde básica, claro, das unidades básicas de saúde, que estão em atendimento de portas abertas entre os dias 1º e 3 de abril. O procedimento deve ser feito preferencialmente por um familiar com o aparelho e o cartão do SUS do paciente. A entrega será por 2 meses, abril e maio, e nos meses seguintes será avaliado a forma da disponibilização e das tiras. As receitas de insulina, atenção, passaram para a validade de 1 ano, segundo liberação do Ministério da Saúde. E o sistema da farmácia popular já está adequado e não é preciso ir marcar consulta só para renovar a receita. Então tá para 1 ano, tá? Pois os diabéticos insulino dependentes pertencem ao grupo de risco. E aí tem os que estão, as unidades básicas de saúde, pacientes dos bairros Jardim, Praia Mar e Morretes, na UBS no Morretes. Da Meia Praia, UBS Meia Praia 2. Os pacientes dos bairros Centro, Várzea, Sertãozinho, Tabuleiro, devem se dirigir à Unidade Básica de Saúde do Centro. Pacientes do bairro Ilhota, na UBS do Ilhota. E pacientes do Sertão do Trombudo, UBS Sertão do Trombudo. O pessoal está pedindo aqui para que eu fale sobre as vacinas dos idosos. A reclamação ontem foi um negócio assim, ó... O que é isso que está acontecendo? Falta de respeito com as pessoas, tá? Eu recebi um vídeo aqui de um amigo nosso, o Ricardo, corretor de imóveis. Até dentro do carro estava com a sogra e com o seu pai, pessoas idosas com mais de 70 anos. Saí de casa às 7 horas da manhã e quando chegasse a hora de atendimento, acabou a vacina. O município está anunciando aqui que foram imunizados 4 mil
acredito que idosos No total, aqui. né? No A total. primeira foi 1.500. No total. Mas a reclamação foi a maneira, a loucura que foi. E aí eu também, aqui ó, o pessoal tem me informado, teve pessoas que foram atendidas A pé? Ontem foram vacinados 1.750 idosos. Eu não quero Ontem. acreditar nisso, Somente até porque ontem. foi anunciado que seria todos no carro. O que seria realmente, aqui ó, Era o drive-thru, né? a minha palavra seria uma sacanagem, né? Se realmente aconteceu isso, porque daí o cara tá lá no carro, parado, esperando, tem gente que ficou 2 horas na fila, tudo bem, acabar a vacina é uma coisa, né, Iega? Sim. Agora tem que ter uma situação... Mas por que não fazem, eu faço aqui uma sugestão, por que não dividem os bairros da rua tal a rua tal? Entendi. Fica mais fácil, porque o cidadão se desloca lá da rua, no caso daqui da minha A praia, lá grande da rua justificativa 330. aqui é que estão mandando as vacinas digamos, em parcelas, né? Então tem que anunciar para as pessoas que chegou em parcelas. Não marca dia D da vacinação, o que tu imaginas? Na cabeça do cidadão comum. Que amanhã é o dia da vacinação, tem vacina. Que o céu é o limite, né? Aí vai todo mundo amanhã. Não há uma programação, é preciso uma programação. Acabou, Vlad? Acabou. Bora então? Até amanhã. Vlad, Forte cara, abraço, vereador Iagan. Iagan, obrigado pela tua participação. Pela presença aqui no Jornal da Mix. O pessoal gostou aqui, tá pedindo para você voltar aí Claro. para fazer o nosso Fazer mais comentarista. debates aqui. Vamos lá, estou sempre à disposição. Agradeço o convite de estrear aqui na Rádio Mix de Itapema. Se preparem, a maior Rádio Mix de Itapema, a maior rádio de Itapema agora está aqui com Tanaka e Vlad. Obrigado.